Tudo bom? Vamos fazer esse vídeo aqui, vamos tentar fazer um vídeo bacana, porque é um vídeo difícil esse de fazer. Semana passada para cá, né, nós tivemos três situações na cidade de São Paulo que chamam a reflexão. E eu estou convidando você a uma reflexão comigo. Nós tivemos o caso do acidente do metrô, né, que o rapaz ficou preso entre a barreira de segurança e o vagão, e o trem partiu e ele foi prensado ali no meio e morreu em virtude dos ferimentos. Cara, eu tenho um cliente que passou por isso. E o metrô, sem vergonha na cara, alegou que a culpa é do passageiro. Como esse rapaz que morreu, já estão alegando judicialmente que a culpa é do passageiro. Eles não assumem a sua responsabilidade. Não assumem. O metrô e a empresa, né, que agora é privatizada, alegam que o passageiro causou o acidente. Quando já tem documentado, a Globo documentou, que o vão entre a barra de segurança, a barreira de segurança e o vagão é maior do que a norma internacional exige. Então o vão ali está irregular. Mas o Tribunal de Justiça apoia o metrô e a Via Mobilidade. Eu tenho uma decisão dessa. Eu tenho um processo para provar o que eu estou falando. Eu não estou falando de groselha, não. Outro assunto que aconteceu também de semana passada para cá, recentemente, foi a moça que morreu em virtude do trabalho de mototáxi. Cara, eu falo do trabalho de mototáxi. Se você pegar, tem um vídeo meu aqui no canal sobre o trabalho de mototáxi. Esse é o título. E eu falo sobre o que seriam propostas viáveis para que esse trabalho seja executado e não ocorra. Por quê? Foi uma fatalidade? Foi. Mas foi uma fatalidade calculada. Vai acontecer outros. Por quê? Cara, é fato, você não passa muito perto do carro, que o motorista abre a porta sem olhar pelo espelho. Isso acontece muitas vezes com qualquer um. Você para o carro e abre a porta. E nesse movimento, o rapaz da moto vinha passando muito perto, bateu e houve o falecimento da moça. Então eu falo sobre o trabalho de mototáxi, tá? Como o governo estadual e municipal deveriam agir. E esse vídeo é especialmente sobre aquele rapaz que foi morto pela polícia. Foi em Diadema, se eu não me engano. O policial atirou e matou ele. Ele ainda pediu que ele era trabalhador. Cara, nós temos um problema sério de segurança pública hoje em São Paulo. E o governador de estado, olha, ele é zero à esquerda. Ele é um zero. Ele não serve para nada. Muito menos para ser governador. Mas a culpa é minha, a culpa é sua, que não sabe votar. Porque tínhamos que escolher. São Paulo está sem governador e sem prefeito já faz tempo. Que só se preocupam em baixar a velocidade para arrecadar multa. Segurança pública não fazem nada. Muito pelo contrário, esse secretário de Segurança Pública que nós temos é horrível, sofrível. Então veja, tem os dois lados da história e nós temos que ouvir os dois. O rapaz, coitado, não tinha passagem pela polícia, não tinha nada, a moto estava em dia, morreu. Por que ele morreu? O policial não saiu, policial nenhum sai de casa, vou matar alguém hoje. Isso não existe. Isso é uma infelicidade que a mídia coloca, que os meios de comunicação colocam. Mas o policial não sai para matar ninguém. O policial sai da sua casa para trabalhar. O grande problema é que ele carrega uma arma. E a arma não serve para descascar uma banana, descascar uma laranja, não serve para comer um prato de arroz e feijão. A arma só tem uma finalidade. É o embate. Ponto. A arma só serve para matar. A partir do momento que o menino sai e ele acredita que vai ser uma diversão fugir da polícia, porque a polícia é treinada para só acompanhar, não é treinada para atirar, ele imagina que ele vai ser uma emoção que ele vai poder contar para os coleguinhas que, opa, eu fugi da polícia, eu dei um balão, e quando é pego não acontece nada. Então, é que nem a maconha hoje. O cara, ele vem fumar maconha no seu portão porque não pega nada.
Então veja, tá tudo errado. São Paulo, como as demais cidades, precisam de um governador e de um prefeito atuantes. Aliás, precisam de todo o sistema político atuante. É necessário investir em educação, mostrar para esse jovem que fugir da polícia não é engraçado. Fugir da polícia é risco de morte, inclusive. Por quê? Quando o menino foge da polícia com uma moto, tá? Normalmente moto pequena, ele coloca em risco a vida dele, ele coloca em risco a vida de qualquer pessoa que esteja transitando na rua, porque ele pode perder a direção da moto e atropelar e matar, e ele coloca em risco a vida dos policiais. Pior, o policial não sabe, não está escrito quem é o cara. O policial está ali correndo atrás de um pseudo bandido, porque só bandido corre da polícia. Então o policial está ali por tudo ou nada. Então veja, todo esse risco de morte, ele tem que ser mostrado pro jovem. O jovem tem que ter essa noção que não é legal. E ele tem que ser penalizado. Por quê? Porque se ele for penalizado, ele não vai fazer de novo. Então veja, para o jovem é uma emoção. Aliás, o policial na rua trata como emoção. Ele quer sofrer a emoção de fugir da polícia. Se ele é capaz, com uma moto contra um carro, que foi o caso, tá? Só que o policial atirou. Veja, na minha época, que eu era jovem, que eu era moleque, quando você fugia da polícia, você ia levar tiro mesmo, para morrer. Porque eles iam atirar para matar. Então, veja, você não fugia da polícia porque você sabia que você ia correr um risco muito grande. Então, ao invés do governador ter essas ideias estúpidas de militarizar as escolas públicas, aliás, o presidente poderia ter uma atitude também nesse sentido, deveria investir no jovem. Na minha opinião, da 5ª à 8ª ou à 9ª série, deveriam ter aula de direito básico, tá? Dando oportunidade para quem estuda o direito, o bacharel ou até mesmo o advogado que não pratica, tá, a advocacia, para ele poder ministrar aula, ensinar o direito básico. Mas é o que a gente tinha quando era jovem. Educação moral e cívica, o SPB, que ensinava você a ser cidadão, seus direitos e seus deveres. E essas matérias foram tiradas da grade e elas são extremamente necessárias. Só que eu, na minha opinião, voltaria, mas com o direito básico, ensinar para o jovem, para a criança, para o moleque, né, para o adolescente, o que é a Constituição, por que ela é assim, o próprio direito constitucional, para que o jovem entenda que ele tem o direito civil, o direito criminal, entendeu? Então, o direito ao consumidor também é muito importante. Se confunde muito o direito do consumidor. Eu vejo umas groselhas que são terríveis. Então, é necessário ensinar o direito na escola. É fundamental. É necessário ensinar, inclusive, na minha opinião, primeiros socorros. Por quê? O jovem pode estar salvando a mãe, o pai, um coleguinha, ao invés de estar atirando neles em escola, causando terrorismo. Nós temos que não só agir contra as grandes plataformas, mas ensinar o jovem. Porque se o jovem sabe, e aí eu vou mais fundo, aí é uma questão mais a nível de federação, de união, o jovem devia ser, todo jovem deveria passar por um trabalho obrigatório, como é o exército, né? Serviço militar obrigatório? Não, serviço obrigatório aos 18 anos, aos 17. Fazer com que o jovem atue num SAMU, num pronto-socorro de hospital, entendeu? Até mesmo com a própria polícia, para entender o que é. A polícia devia ser toda reformulada, concordo, tá? Mas isso é um outro vídeo muito mais longo que esse. Então veja, vamos trabalhar, vamos se unir todo mundo, para que o jovem tenha essa conscientização, mas para que o poder público, o governador deveria estar fazendo esse vídeo, não eu. É o governador que devia ter vergonha na cara e está fazendo esse vídeo e está tentando mostrar para o jovem que fugir da polícia não é legal.
Ele põe em risco a vida dele, ele põe em risco a vida do policial, e o policial que atirou não queria matar um jovem. Garanto para você, sem conhecer o policial. Por quê? Todo policial, ele sai de casa para trabalhar, não para matar. Eu prestei exame para delegado de polícia, infelizmente eu abandonei, não fui reprovado, eu abandonei a prova por razões pessoais. Por quê? Porque aquilo não era para uma pessoa vocacionada, era para um policial. Eles querem pôr concurseiro na polícia. E a polícia tem que ser feita por pessoas vocacionadas, para diminuir também o problema. A polícia hoje tem muito funcionário público e pouco policial. Esse é um problema de todas as corporações. Então vamos exigir que o governo faça a sua parte. O governador tem que mostrar, tem que ter aula sim, tem que mostrar para o cidadão que, opa, aquilo aconteceu por quê? Porque infelizmente o rapaz fugiu da polícia. Para e conversa. A moto tá com o pneu careca? Para e conversa. Tá com o documento atrasado? Para e conversa. E se a moto for pro pátio? Paga e tira. Entendeu? Não é assim. Não é agindo dessa forma, não agindo, sabe, fugindo de polícia, que vai melhorar alguma coisa, vai dar... Vamos criar áreas de lazer para esses jovens, tá? Áreas de lazer na periferia. Na minha época tinha campinho de futebol, tinha parquinho de diversão, circo. Hoje não tem mais. Hoje o jovem não tem lazer. Então o poder público tem que estar ciente e ver o cerne da questão, o ponto principal da questão. E o governo público, o governo do estado, o governo municipal, ele está fazendo vista grossa. Ele fazendo vista grossa, ele está jogando a população contra o policial, quando isso não é verdade. Quando isso é uma mentira deslavada. O policial, muito pelo contrário, ele não está ali para ser visto como um inimigo. Ele é um apoio da população. Então vamos pensar, vamos começar chamo você a vir comigo para a gente começar nos nossos bairros a fazer essa reflexão e cobrar o apoio do governo. E se o político não apoia a população, vamos escrachar ele e não vamos votar mais ele. Não é por causa de uma camiseta, não é por causa de um vale alguma coisa que nós vamos votar nessas pessoas. Tá bom? Espero ter ajudado mais uma vez. Tamo junto e vamos em frente.